Salve, salve! Eu sou Stephanie Souto e esse é o terceiro episódio do podcast É Tudo Quilombo? O nosso podcast sobre aquilombamento e cultura. Apoio financeiro Prêmio Cultura na Palma da Mão, Programa Aldir Blanc Bahia, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Nesse terceiro episódio, quero convidar todas, todes e todos que chegaram até aqui para um exercício imaginativo. Agora que já falamos um pouco sobre o aquilombamento como uma urgência do nosso tempo e também sobre o aquilombamento como uma herança ancestral, um contínuo cultural africano, a ideia aqui é pensar um pouco sobre como a busca pelo quilombo nos dias atuais aponta uma flecha no tempo, em direção a um afrofuturo. E mais uma vez nos perguntar, o que a cultura tem a ver com isso? Eu estava assistindo a uma mesa da FLUP, a Festa Literária das Periferias, realizada na Pequena África, no Rio de Janeiro. O tema da festa esse ano, 2022, é 100 anos de modernismo negro. E o tema da mesa que eu assisti foi Imaginação Infinita, com Cíntia Guedes, J. Mombassa e Nego Bispo. Tudo a ver com a provocação que eu queria trazer para cá, porque pensar em futuro exige de nós um esforço imaginativo, uma fabulação. É um trabalho de invenção e de criação, no fim das contas. E como disse J. Mombassa na sua fala, se já vamos fazer esse esforço de imaginar, por que não ir além do possível e imaginar o impossível? De fato, na perspectiva de vislumbrar um futuro que compreenda a existência das pessoas negras, o que é possível não é suficiente. Porque o possível, no sentido do que está dado, disponível, ao nosso alcance, só nos oferta a sobrevivência nas margens, nas brechas de um sistema colonial que permanece dominante e que se fortalece a partir da exploração e do extermínio dos corpos negros, e também de outros corpos, racializados e marginalizados. Para imaginar e gestar uma outra narrativa de futuro, me parece que um caminho é mesmo abraçar o desconhecido e imaginar o que ainda não conhecemos, como em uma gravidez. Na mesa que eu mencionei, Imaginação Infinita, eu fiquei muito capturada com uma fala da artista e pesquisadora Cíntia Guedes, quando ela lembra que imaginar o impossível é também um legado ancestral, no sentido de que, diante do Oceano Atlântico e da condição da escravização, em direção ao desconhecido, nossos ancestrais precisaram imaginar. Nas palavras de Cíntia, embora o presente naquele momento fosse o da morte e da aniquilação total, o impossível precisou ser imaginado para que a gente pudesse de fato estar aqui. Então, já que aqui estamos, vamos seguir fazendo como nossos ancestrais, imaginando e ampliando as possibilidades das nossas existências num futuro que hoje parece impossível. Quando falamos de imaginar um futuro segundo uma afroperspectiva, estamos falando de um afrofuturo, ou seja, de um projeto de organização social pautado na vida, e não na morte, como é o caso da experiência do Ocidente. Como diz a influenciadora e cientista social Nathalie Neri, o afrofuturismo é a ideia radical de que negros existem no futuro. Acho que podemos complementar esse pensamento com a ideia de que um afrofuturo só será possível a partir do aquilombamento. Isso porque o aquilombamento é a expressão da ancestralidade, no presente e no futuro. E como diz a também podcaster Maurena Mariá, nós somos os ancestrais do futuro. E é nossa responsabilidade, então, gestar essa outra temporalidade. A partir disso, a gente pode perceber que existe aí um deslocamento da ideia de ancestralidade, como uma reverência ao passado, para uma compreensão da ancestralidade negra como um princípio de presença, ou seja, como uma atualização e apropriação constante do conhecimento do nosso povo, da nossa comunidade. E como que a gente pode manter a ancestralidade viva, manter o nosso conhecimento vivo, com o intuito de ampliar nossas possibilidades de futuro em direção ao que é impossível de pensar no contexto colonial? Aquilombando. Nesse ponto, a filósofa Catiúcia Ribeiro traz uma perspectiva muito importante no que se refere às práticas ancestrais de organização social, como é o caso do aquilombamento. Como ela diz, no texto que tem o mesmo título desse episódio, O Futuro é Ancestral, reconectar as práticas organizativas baseadas nas ancestralidades africanas é ponto fundamental, que move e moverá sempre o nosso futuro. A organização de uma sociedade que segue os princípios ancestrais está calcada na prática de solidariedade e comunidade.
Mesmo na condição de escravizados, o nosso povo conseguia se organizar coletivamente, de forma solidária, reforçando um ao outro a lembrança do que éramos em África antes do colonialismo. A ancestralidade ancora a existência do ser sujeito negro como premissa filosófica. Então, se o aquilombamento é tecnologia que presentifica a ancestralidade e possibilita a invenção do afrofuturo, como a cultura está implicada, inserida nessa fórmula? No presente, não é difícil perceber que o aquilombamento passa a se estruturar segundo a criação de espaços de segurança, de fortalecimento e de elaboração de contranarrativas. Podemos observar, mais do que nunca, a eclosão e o fortalecimento de grupos de teatro negros, coletivos culturais negros, espaços independentes negros, uma demarcação que parte da identidade negra como posição de enunciação para uma disputa ideológica, utilizando as linguagens artísticas e os mecanismos culturais não apenas para visibilizar a presença de corpos negros no campo artístico e cultural, mas principalmente para colocar uma perspectiva cultural negra no mundo. É importante observar que, desde a sua instituição, a tecnologia do aquilombamento está impregnada de valores culturais, que influenciam diretamente na formação das identidades negras na diáspora brasileira e nos seus métodos de produção de cultura. Nesse sentido, o aquilombamento cumpre o seu papel na preservação dos modos culturais negros e mantém vivos os aspectos que expressam o significado dessa tecnologia ainda nos dias de hoje. Aquilombamento, em qualquer tempo, diz respeito à criação de zonas de segurança, de acolhimento e de fortalecimento. Esse espaço onde é possível experimentar a paz de ser e estar em comunidade, compartilhar vivências, obter suporte, costurar alianças, alavancar projetos, reconhecer e curar feridas, tecer estratégias, planejar levantes, trocar informações, instruir-se uns aos outros. Local onde é possível o recuo, onde é desejado o avanço. O ato de se aquilombar compreende a necessidade de traçar caminhos desviantes e desafia a organização social neoliberal, que ordena a separação dos corpos e a individualização das coletividades, formando e renovando continuamente uma inteligência coletiva potente. É importante ter em vista que formar quilombos foi uma necessidade. Nunca foi possível não criar quilombos, e se essa urgência ainda se apresenta nos dias de hoje, quais os mecanismos e instrumentos que estão disponíveis para levantar os mocambos contemporâneos? O campo da produção cultural, em uma perspectiva ampliada, se destaca como uma das principais vias pelas quais o aquilombamento se expressa e se realiza. Através da organização de encontros, diálogos, eventos, festas populares ou produtos artísticos, a produção cultural realizada por pessoas negras vem mobilizando imagens e sentidos, que colocam o aquilombamento na centralidade da pauta, convocando das mais diferentes maneiras o pensamento negro a convergir, mais uma vez, em direção a uma posição coletiva e estratégica. Pensar quilombo hoje, na cultura, é, para além de um espaço de acolhimento e fortalecimento, projetar também a criação de futuros possíveis, os futuros imaginados e desejados por nós, pessoas pretas. Ou seja, ir além da resistência e da sobrevivência às contingências do racismo na experiência de vida das pessoas negras e indo em direção à construção de imagens que possam abrir novas rotas de fuga em direção a uma vida plena. Com tudo isso, é importante deixar evidente que somos todas e todas criadores e criadoras de cultura, pois cultura diz respeito justamente à elaboração de práticas, de tradições e de espaços simbólicos de partilha, que atuam diretamente no campo dos imaginários, das possibilidades, das expressões de vida. Em um espaço de cultura que se dedica ao aquilombamento, eu posso me entender como sujeito e como produtora de conhecimento, integrante de uma comunidade mais ampla, e é esse o poder que a cultura nos oferta, o direito de existir enquanto pessoas, pensando, criando, realizando e gestando o futuro que desejamos. Esse foi o terceiro episódio do podcast É Tudo Quilombo, e eu agradeço a todas, a todos e a todos que têm feito parte desse projeto. Assim como a cultura é infinita, o aquilombamento ainda vai render muita conversa por aqui. Então siga o projeto nas redes, no Instagram e no YouTube. É Tudo Quilombo. Assim você não perde nada. O podcast É Tudo Quilombo tem apoio financeiro, Prêmio Cultura na Palma da Mão, Programa Aldir Blanc Bahia, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.